Olá! Jovem, um bom salário, morando numa esquina do paraíso, com um futuro garantido. De repente, ele resolve jogar tudo isso para o alto para agir de acordo com as convicções dele e estar em paz com a consciência. Esse é o começo da história de Edward Snowden, o ex-funcionário da CIA que revelou o caso de espionagem do governo dos Estados Unidos na internet e nos serviços telefônicos. Bom, esse é o começo. O desfecho é fácil imaginar. É o mesmo que sempre aconteceu ao longo da história. Todas as vezes que uma pessoa resolveu tentar parar a engrenagem do sistema, acaba sendo esmagada. Esta edição do Matéria de Capa é sobre o escândalo da invasão de privacidade pelos serviços secretos norte-americanos e está começando. Fique com a gente. Estar em paz com a própria consciência e impedir que os Estados Unidos acabem com as liberdades básicas das pessoas ao redor do mundo. Essa foi a justificativa apresentada pelo ex-assistente técnico da CIA, Edward Snowden, que assumiu a autoria dos vazamentos sobre a ampla rede de espionagem digital criada pelo governo dos Estados Unidos. Um ato de extrema coragem. É o mínimo que se pode dizer sobre esse rapaz de 29 anos, Edward Snowden, que agora terá todo o resto de sua vida marcada por esta decisão. Depois de passar 3 semanas escondido num hotel de Hong Kong, ele resolveu aparecer e explicar por que decidiu contar tudo. Simplesmente porque acredita num mundo melhor. Estou disposto a me sacrificar porque não posso ficar com a consciência limpa, permitindo que o governo americano destrua a privacidade, a liberdade na internet e as liberdades básicas das pessoas em todo o mundo, com uma máquina enorme de vigilância que estão construindo secretamente, disse Snowden em entrevista ao jornal britânico Guardian, que revelou toda a história em primeira mão. O jornal descreve Snowden como um jovem que tinha uma vida confortável, um salário de cerca de $200 mil por ano e uma namorada com quem dividia uma casa confortável no Havaí. De repente, ele resolveu jogar tudo isso para o alto para seguir o que ditava a sua consciência, segundo o diário. Snowden deixou a CIA, onde trabalhava como assistente técnico, em 2009. Em seguida, prestou serviços para a NSA como terceirizado, contratado pela consultoria internacional Booz Allen. Entre outras revelações, ele contou que a NSA montou uma infraestrutura que lhe permite interceptar e-mails, ligações telefônicas e conteúdos de redes sociais em qualquer parte do mundo. Com um simples endereço de e-mail, é possível invadir até os dados do presidente Barack Obama. Vamos ver os detalhes da entrevista concedida por Edward Snowden, que mesmo sabendo que será perseguido pelos serviços secretos norte-americanos, resolveu contar tudo o que sabe sobre a espionagem na rede. I think that the public is owed an explanation of the motivations behind the people who make these disclosures that are outside of the democratic model. When you are subverting the power of government, that's a fundamentally dangerous thing to democracy. It becomes a thing of these people are against the country, they're against the government, but I'm not. I'm no different from anybody else. I don't have special skills. I'm just another guy who sits there day to day in the office, watches what's happening, and goes, this is something that's not our place to decide. The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong. Yeah, I could be, rendered by the CIA. I could have people come after me, or any of their third-party partners. They work closely with a number of other nations. Or they could pay off the triads, or any of their agents or assets. We've got a CIA station just up the road in the consulate here in Hong Kong, and I'm sure they're going to be very busy for the next week. And that's a fear I'll live under for the rest of my life, however long that happens to be. You can't come forward against the world's most powerful intelligence agencies and be completely free from risk, because they're such powerful adversaries that no one can meaningfully oppose them. If they want to get you, they'll get you in time. But at the same time, you have to make a determination about what it is that's important to you. And if living unfreely but comfortably is something you're willing to accept, and I think many of us are, it's the human nature. You can get up every day, you can go to work, you can collect your large paycheck for relatively little work,
against the public interest and go to sleep at night after watching your shows. But if you realize that that's the world that you helped create, and it's going to get worse with the next generation and the next generation who extend the capabilities of this sort of architecture of oppression, you realize that you might be willing to accept any risk. And it doesn't matter what the outcome is, so long as the public gets to make their own decisions about how that's applied. If I had just wanted to harm the U.S., you know, that you could shut down the surveillance system in an afternoon. But that's not my intention, and I think for anyone making that argument, they need to think, if they were in my position, and you know, you live a privileged life, you're living in Hawaii, in paradise, and making a ton of money, what would it take to make you leave everything behind? O programa de espionagem na internet e nos telefones vinha sendo desenvolvido há 6 anos e recolhia 10 diferentes tipos de dados, como e-mails, vídeos, fotos, bate-papos na rede, transferências de arquivo e até perfis nas redes sociais. 9 empresas entregaram material, incluindo a Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, que negam o envolvimento voluntário. A Microsoft foi a primeira a participar, como mostra esse vídeo da revista Time. O Twitter não entrou e as solicitações aumentaram em 2012, principalmente para o Google e o Facebook. O serviço de espionagem custa 20 milhões de dólares por ano. A sigla PRISM parece não querer dizer nada de importante em português. Significa Métodos Sustentáveis de Integração de Projetos. Só que por trás dessas letras esconde-se o mais ambicioso programa de vigilância de pessoas já lançado pelos Estados Unidos. Só não é maior que o da China, que censura todos os espaços da internet e ouve todas as conversas que interessarem as forças de segurança internas. Apesar da amplitude do programa, 56% dos norte-americanos ouvidos em pesquisa do Pew se manifestaram favoráveis à sua manutenção, tendo em vista a segurança do país. E no Congresso, o presidente Barack Obama obteve apoio total, inclusive dos republicanos. Obama defendeu o programa de vigilância, afirmando que uma modesta redução na privacidade é necessária em benefício da defesa do país. Garantiu que o governo busca um equilíbrio entre o Big Brother e as necessidades de segurança nacional, acrescentando que não dá para ter 100% de segurança e 100% de privacidade. No Congresso, o general Keith Alexander, chefe da Agência de Segurança Nacional, a NSA, declarou que o PRISM ajudou a evitar dezenas de prováveis ataques terroristas. O errado, segundo o general, é que tantas pessoas, milhares delas, incluindo funcionários de empresas terceirizadas, tenham senhas de acesso a programas de tal importância. Já faz tempo que as gigantes da tecnologia e da internet vêm fornecendo dados de seus usuários aos serviços de espionagem do governo norte-americano, que vasculham todo o conteúdo que circula pela internet. A espionagem na rede digital, com a colaboração das empresas, funciona há pelo menos 6 anos e atinge estrangeiros e norte-americanos. De acordo com os documentos vazados pelo ex-funcionário da CIA, Edward Snowden, a NSA tem acesso a e-mails, serviços de bate-papo, vídeos, fotos, downloads, senhas e dados armazenados dos usuários nas principais empresas do setor, como a Microsoft e Google. Já o acompanhamento dos serviços de telefone começou há 7 anos. Nesse caso específico, a NSA recolhe informações de chamadas feitas através da companhia Verizon. O mecanismo de controle permite identificar a data, horário e local das ligações dentro dos Estados Unidos e para o exterior. O conteúdo das conversas, de acordo com a versão do governo, não é acompanhado porque fere as garantias constitucionais. Mas isso significa que pelo menos o governo sabe quem está falando com quem, a hora e a data de cada ligação. As leis do país se restringem ao conteúdo das escutas telefônicas de cidadãos norte-americanos. Nesse caso, a investigação depende de autorização judicial, mas não garantem proteção aos dados digitais e às transações com cartões de crédito. A história de Edward Snowden se parece muito com a do soldado Bradley Manning, que trabalhava nos serviços de inteligência em Bagdá e vazou documentos confidenciais para o Wikileaks. Mas Snowden acredita que há uma diferença fundamental no seu caso.
Edward Snowden afirma ter avaliado todos os documentos para garantir que são de interesse público e que seu objetivo é a transparência. Ele sabe que virou alvo da CIA e que poderá acabar severamente punido, como Bradley Manning, que aguarda julgamento numa prisão militar dos Estados Unidos. Manning está preso desde 2010 na base militar de Quantico, na Virgínia. Há mais de um ano foi colocado sob confinamento solitário. Seus advogados descrevem as condições da prisão como cruéis e desumanas. No início de 2010, Manning repassou ao Wikileaks o vídeo de um ataque aéreo norte-americano em Bagdá, onde morreram civis desarmados, não combatentes, as chamadas vítimas colaterais. Ele também foi acusado de transferir para o site, que era comandado por Julian Assange, 150 mil documentos das forças americanas no Iraque. Se for considerado culpado, Manning pode pegar prisão perpétua. Quando se fala em espionagem e Estados Unidos, a referência imediata costuma ser a CIA e o FBI, a Polícia Federal Americana. Mas a maior delas é a NSA, sigla em inglês para a Agência Nacional de Segurança. Com uma gigantesca estrutura para captar e armazenar dados digitais, a NSA pode espionar as atividades e movimentos de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Só no mês de março desse ano, a agência recolheu 97 bilhões de dados, a maior parte relacionada com países como Paquistão, Irã e Afeganistão. Uma parcela significativa dessas informações também é recolhida nos Estados Unidos. Uma questão levantada por especialistas em segurança é se a agência, embora bastante equipada, tem condições de filtrar e analisar todo esse material. Nos últimos anos, o governo norte-americano investiu bilhões de dólares na NSA, incluindo a construção de uma fortaleza de 1 milhão de metros quadrados nas montanhas de Utah, onde são armazenados grandes volumes de informações. Ex-funcionários dos serviços de inteligência revelaram que foram criadas estações de interceptação em todo o país. E mais, a agência montou um dos computadores mais rápidos do mundo para quebrar os códigos que protegem as redes de dados. Você tem mais processamento e mais armazenamento, você consegue correlacionar mais as informações e cada vez mais você vai conseguir tratar perfis mais fidedignos. Então você vai conseguir achar cada vez mais pessoas dentro de um palheiro. A divulgação desse escândalo de espionagem pelos jornais Guardian e Washington Post seguiu um ritual que lembra as histórias de agentes secretos, incluindo até senhas e codinomes. O começo da história passou pelo Rio de Janeiro. Quando decidiu revelar tudo o que sabia sobre a invasão da privacidade dos internautas pelo governo norte-americano, Edward Snowden procurou inicialmente o jornal Washington Post. Nos contatos que fazia com um repórter do jornal, Snowden se apresentava como Verax, em latim, o contador de verdades, e chamava o repórter de Brass Banner. Mas como o jornal demorou para publicar o material e ainda consultou fontes do governo sobre o conteúdo, Snowden procurou o Guardian, mais exatamente o correspondente do Diário Britânico no Rio de Janeiro, Glenn Greenwald, que acabou dando um furo de reportagem, saindo à frente do Post. Daí o fato de que a única imagem de Snowden é deste depoimento que ele gravou para o Guardian. Embora tenham disputado a primazia pela divulgação do material, os dois jornais admitem que só revelaram uma parte e ainda há muita coisa para ser publicada. Fica provado que a suspeita que tínhamos que existia essa vigilância, de fato, ela ocorre, até porque, tecnicamente, os protocolos que compõem a internet eles já são feitos de forma a ser gerenciados. Então, tecnicamente, era uma coisa viável, por isso que todos acreditavam que acontecia. Só precisava precisava somente de uma motivação política. O escândalo de espionagem revelado por Edward Snowden expõe uma face obscura do governo norte-americano, que é o relacionamento com empresas prestadoras de serviços. A Booz Allen, onde trabalhava Snowden, se transformou numa das corporações mais lucrativas dos Estados Unidos, atendendo a um único cliente, o governo. Com um faturamento de 1 bilhão e 300 milhões de dólares no último ano fiscal, a Booz Allen registrou um crescimento vertiginoso com a venda de tecnologia e serviços para a NSA e outras agências de inteligência dos Estados Unidos. Empresas como a Booz Allen,
Lockheed Martin e Computer Science Corporation têm contratos bilionários com o governo e acabam assumindo o controle de serviços que lidam diretamente com a apuração, análise e o armazenamento de dados ultra-secretos. Funcionários destas companhias chegam a trabalhar dentro das instalações da NSA e têm acesso direto a informações relacionadas com o setor de segurança. Esta não foi a primeira vez que a companhia aparece na imprensa por conta da divulgação de dados secretos. Em 2011, o grupo ativista Anonymous teve acesso a material armazenado pela Booz Allen e divulgou milhares de páginas com segredos militares, incluindo senhas de acesso aos arquivos. Recentemente, a Booz Allen anunciou a assinatura de um novo contrato com o governo, no valor de 5 bilhões e 600 milhões de dólares para os próximos 5 anos. Com 25 mil funcionários, a empresa figura entre as 500 maiores da revista Fortune e tem 98% de seu faturamento procedente dos cofres do Tesouro americano. Desde a explosão do escândalo de espionagem na internet e nas redes de telefonia, as vendas de um livro escrito há mais de meio século dispararam. Trata-se de 1984, a obra de George Orwell, que acertou em todas as suas previsões, principalmente a de que o totalitarismo, se não for combatido, pode triunfar em qualquer país. Lançado em 1949, o livro de George Orwell, pseudônimo escolhido pelo inglês Eric Arthur Blair, é um dos livros mais traduzidos em todo o mundo. Foi ali que apareceu, pela primeira vez, a expressão Big Brother, o grande irmão, personagem autocrata que dirige um país chamado Oceânia e simboliza o totalitarismo. Tudo nesse país gira em torno do partido, um grupo que se mantém no poder utilizando métodos semelhantes aos do nazismo, do comunismo e do fascismo, como mostra esse filme com os atores John Hurt e Richard Burton. O objetivo do regime é apenas um: manter o poder e garantir a onipresença do grande irmão, que governa o país e a todos vigia. Toda a obra é repleta de ironias. Por exemplo, o Ministério da Verdade garante que sejam divulgadas apenas as informações que interessam ao governo, mesmo que não sejam verdadeiras. Qualquer outra versão é banida pela censura. O Ministério da Fartura divulga boletins de produção exagerados, fazendo toda a população achar que o país vai muito bem, mesmo que alguns estejam passando fome. O Ministério do Amor é responsável pela espionagem e o controle da população. Quem se colocar contra o partido sofre torturas e lavagens cerebrais. Na Oceânia de Orwell só pode existir uma verdade: a do partido. Daqui a pouco, a União Europeia quer saber até que ponto seus cidadãos foram espionados. E mais, dissidente chinês diz que Estados Unidos se comparam à China na invasão da privacidade dos cidadãos. A gente volta já. A União Europeia enviou queixa oficial ao governo dos Estados Unidos exigindo informações sobre o alcance da espionagem de dados de cidadãos europeus na internet e nos serviços de telefonia. Na reclamação encaminhada ao Procurador-Geral dos Estados Unidos, Eric Holder, representantes da União Europeia pedem informações sobre os seguintes pontos: a violação de privacidade de cidadãos europeus se limita a casos específicos? Quais foram os critérios utilizados? De que maneira os cidadãos do bloco europeu podem ter acesso aos dados que foram recolhidos sobre eles? Evidentemente que nenhum outro país gostaria de saber que os Estados Unidos estão monitorando os seus cidadãos. De Pequim, o arquiteto Ai Weiwei, dissidente que já foi preso por suas críticas ao governo chinês, escreveu um artigo para o jornal Guardian, onde afirma que os Estados Unidos, ao violarem a privacidade de seus cidadãos, fazem o mesmo que a China. Weiwei, um dos responsáveis pelo projeto do Estádio Olímpico de Pequim, disse ter ficado surpreso com as revelações feitas pelos jornais Washington Post e Guardian. No caso da China, prosseguiu, todos sabem que não existe qualquer privacidade e que as forças do governo invadem sites, blogs e vigiam os e-mails das pessoas. Mas os Estados Unidos, acrescentou, têm uma tradição de liberdade e de respeito à privacidade das pessoas.
Ao fazerem isso, advertiu, acabam dando um mau exemplo a outros países. Weiwei já esteve preso em diversas ocasiões por conta de sua defesa dos direitos humanos na China e por denunciar a situação de dissidentes alvos de perseguições. Daniel Ellsberg, o homem que estava por trás da divulgação de segredos sobre a guerra do Vietnã, compara os serviços de inteligência dos Estados Unidos à Stasi, a polícia secreta da antiga Alemanha Oriental. Em artigo publicado no Guardian, Daniel Ellsberg defende Edward Snowden e diz que não existiu na história dos Estados Unidos um vazamento de informações mais importante do que esse, sobre o monitoramento de informações particulares de pessoas comuns por agências de inteligência norte-americanas. Para Ellsberg, a denúncia de Snowden pode ser vista como um golpe do próprio governo contra a Constituição dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele acredita que os Estados Unidos não fazem uso de um poder totalitário sobre as pessoas. Mas com esse nível de invasão de privacidade, o país mostrou que está preparado para isso. Daniel Ellsberg foi responsável pelo vazamento dos papéis do Pentágono, documentos secretos que contavam a verdadeira história do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, revelando várias mentiras sustentadas pelo Departamento de Defesa. O escândalo que aconteceu no início da década de 70 colocou em xeque a liberdade de expressão nos Estados Unidos. O governo tentou impedir o New York Times de publicar as reportagens, mas a Corte Suprema garantiu a publicação, com base na primeira emenda da Constituição americana, que garante a imprensa livre. Historicamente, ao longo dos últimos, desde que o Estado moderno foi criado, não existe uma época, na minha visão, na minha opinião, onde o governo abriu mão de mais controle. Ao contrário, o controle sempre aumentou. Em instantes, Barack Obama e o dilema entre as promessas de campanha e a dura realidade do governo. E mais, a verdade é que muita gente ainda reluta em aceitar. Se está na rede, não há privacidade. A gente volta já. Desde o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, o governo de George W. Bush recorreu a iniciativas que ferem a Constituição norte-americana. E Barack Obama não conseguiu cumprir as promessas de acabar com algumas ações ilegais. Não é só a liberdade de expressão que está ameaçada com a descoberta de que o governo dos Estados Unidos invade a privacidade das pessoas na internet. Isso afeta também outras garantias previstas na Constituição americana, como o direito de permanecer calado, a proteção em casos de abuso de poder, além da exigência de mandados de prisão em casos de busca e apreensão. Muitos desses direitos são deixados de lado também em Guantánamo, a prisão mantida pelos Estados Unidos no enclave territorial em Cuba, onde estão presos sem acusação formal. Guantánamo é mais uma herança deixada para Obama pelo governo de George W. Bush. Desde a primeira campanha eleitoral, Obama prometeu fechar o presídio. Mas caso tente realmente fazer isso, correria o risco até de um impeachment por parte da oposição republicana. O presidente Bush mandou para o Congresso um conjunto de leis que foram conhecidas como leis patrióticas ou a lei patriótica, e essa lei ela autoriza espionagem em larga escala, autoriza inclusive a prática da tortura, tendo em vista a obtenção de informações se houver suspeita de terrorismo. Então, a partir daquele momento, começou nos Estados Unidos um uso sistemático do monitoramento de dados, principalmente dados de telefone, dados eletrônicos, dados de telefonia móvel. A verdade incômoda que muita gente ainda reluta em aceitar é a seguinte: tanto o Google como os demais provedores de serviços sabem de tudo que se passa na rede. E se eles passam para o fabricante de grelhas que você andou pesquisando preços, por que não passariam para o governo os demais conteúdos? E-mails, bate-papo, pesquisas e a navegação pelas redes de relacionamento pessoal. Se está na rede, acabou a privacidade.
Quantas vezes você já deve ter visto um anúncio de filmes em DVD, livros ou música relacionados a temas que você esteve procurando na internet? Experimente então fazer uma pesquisa sobre cursos no exterior, viagens ou remédios para emagrecer. Logo, você será bombardeado com uma infinidade de anúncios que vão atrapalhar a sua navegação. Agora, imaginem que, ao invés de procurar uma grelha para fazer um churrasco com os amigos, você tenha visitado sites que defendem ideias radicais ou que ensinam a montar explosivos. Aí vem a pergunta inconveniente, porém necessária. Se essas empresas fazem uso comercial de dados sobre consumo, por que deixariam de entregar informações sobre pessoas ou grupos que, segundo o governo, podem estar envolvidos em atividades extremistas? O fato é que houve um momento, bem lá no começo da rede, em que teria sido possível impor restrições ao uso de dados pessoais pelas empresas. Mas o difícil é fazer isso agora, que tudo isso se banalizou. Uma outra questão é se os governos podem ter acesso a esse conteúdo sob a alegação de que atende à segurança nacional. O argumento usado no momento é que nós temos que sacrificar algumas das liberdades individuais para garantir segurança é o argumento que muitas ditaduras usam, só de uma forma mais extrema. Que nós temos ameaças por toda parte e aí nós temos que entregar algumas das nossas liberdades para ficarmos seguros. A lógica é a mesma. O correspondente do Guardian no Rio de Janeiro, Glenn Greenwald, responsável pelo furo de reportagem sobre esse episódio, prometeu novas e grandes revelações que devem comprometer ainda mais o governo norte-americano. Uma delas está relacionada com a guerra cibernética, ou seja, os ataques lançados a partir de computadores contra pontos sensíveis da rede, seja de países ou de empresas. Segundo Greenwald, os serviços secretos norte-americanos têm uma lista de possíveis alvos que podem ser atacados a qualquer momento, mas não revelou onde. Os Estados Unidos e Israel já foram acusados de bombardear com vírus as redes que controlam as usinas nucleares do Irã. A Rússia e China também já recorreram a esse tipo de ataque. Em meio a todo esse debate, duas frases chamam a atenção. A primeira é de Edward Snowden, o ex-funcionário da CIA que denunciou tudo isso. Ele disse que não se acha nem traidor nem herói, apenas um cidadão americano que espera ver o governo agindo de forma correta. A segunda é do artista plástico e arquiteto chinês Ai Weiwei. Referindo-se ao episódio da NSA, ele defendeu a necessidade de limitar o poder do Estado e que isso significa proteger a sociedade. O povo não deve transferir seus poderes para o Estado, nem na China, nem nos Estados Unidos. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. É bom lembrar que o programa é reprisado na madrugada da sexta para o sábado, às 1h45. Uma boa noite a todos e até lá.